Olá, pessoal, que é o Gustavo do Advogado no Controle. Estou com o Francisco, também do Advogado no Controle. Você sabe que quando você se forma, você abre um escritório que é altamente especializado em direito civil, direito previdenciário, direito trabalhista, direito criminal, direito ambiental, direito regulatório, direito espacial, direito alienígena. E, em um dado dia, você recebe uma convocação, uma ligação de um cliente, de um potencial cliente, para acompanhar uma busca e apreensão. E aí, o que que você vai fazer? Como você deve portar nesse ato processual? Para responder essa pergunta, eu tenho aqui o Francisco, que é o nosso criminalista. Francisco, explica aí o que que a gente faz num procedimento de busca e apreensão. Vamos lá. Primeira coisa, você tem que estar com a sua credencial. Existem situações que fogem do comum e nessas situações, digamos assim, o direito ele vigora com menos força. Então, a autoridade policial, quando ela está cumprindo um mandado de busca e apreensão, ela tem muito poder de regular como a diligência vai ser cumprida. Então você tem que, número um, assegurar que você consegue comprovar que você é um advogado e que, portanto, você tem certas prerrogativas que o alvo daquele mandado não tem. Então não esqueça da sua credencial. Segundo lugar, vista-se como um advogado. É importante que você transpareça para a autoridade que você não é um chinelo, muito menos um cúmplice do seu cliente. Você está ali como um profissional e, portanto, você veio acompanhar a diligência nessa condição. Vestido como advogado, portando a sua credencial, você vai se deslocar ao local da busca e apreensão. Então, você vai se apresentar ao policial que provavelmente está resguardando o local. E lembre-se, você tem prerrogativa de se dirigir a qualquer das autoridades que estiverem ali, a qualquer dos policiais que estiverem ali. O advogado, ele pode não ter, na verdade, ele não tem o poder de interferir no cumprimento da ordem judicial. O juiz é uma autoridade superior. Mas, e aqui se revela a natureza plena da profissão, falar é um direito seu. Você tem o direito de falar. Então, se dirige às autoridades. E o seu principal papel ali vai ser o quê? Identificar qual é a ordem do juiz. Então, solicite cópia do mandado. Eu vou recomendar para você que, desde o início, você também, de forma discreta, dialogue com o delegado que estiver ali chefiando a diligência, se há também uma ordem de prisão ou não, porque muitas vezes o delegado anuncia a prisão somente no final, para que até então a parte, né, o alvo seja bastante cooperativo. Mas desde o início você já pode dialogar com ele. Ah, mas tem um mandado de prisão ou não tem um mandado de prisão? Não, é só busca e apreensão. Daqui a pouco você volta ele de novo. Mas é só busca e apreensão mesmo, né? E aí você vai fazendo, levantando essas informações. De posse do mandado de busca e apreensão, identifique qual é o objeto. O endereço precisa estar correto e o objeto pode estar mais ou menos delimitado. No Brasil, a regra é o objeto ser bastante abrangente. Isso vai prejudicar um pouco a atuação do advogado. Mas se o objeto for delimitado, exija que se respeite a delimitação do mandado. Lembre-se sempre, a casa é asilo inviolável. Então, a gente tem um pouco de, às vezes, cultura de desrespeito, de pouca consideração dos direitos fundamentais. A sua casa, ou a casa do seu cliente, é um solo sagrado. Eles estão ali simplesmente cumprindo uma ordem judicial porque o juiz assim delimitou. Eles não podem fazer aquilo que bem entenderem. Normalmente, a sua simples presença vai impedir que eles façam uma baderna completa na casa. Mas, e essa é uma previsão explícita da legislação processual, a ordem de busca e apreensão não pode ser executada causando mais esbulho do que o necessário. Então, você também pode exigir que as autoridades não revirem a casa por completo, se isso não se comprovar como necessário ao cumprimento da ordem. Né? Claro que se a pessoa está escondendo dinheiro dentro da parede e existir fundado receio a esse respeito, né? Isso pode se justificar que ele faça alguma abertura na parede. Não vai justificar que ele coloque ali um explosivo
derrube a parede inteira ou coisa desse medida. Eles têm que agir com a cautela necessária. Então, preste atenção no mandado que está sendo cumprido, no objeto desse mandado e se pode conforme o necessário. E, além disso, estabeleça sempre contato, né, com o cliente, o acalme, explique ali que você já tem, levante o máximo de informações para que ele possa se acalmar a respeito do que ele está sendo alvo. Às vezes a ordem judicial ela vem acompanhada também de cópia da decisão judicial, então você já vai poder ter um levantamento disso e informar melhor o seu cliente. E além disso, se você já conhece seu cliente, já leve uma procuração para que ele assine, ou se é o seu primeiro contato, lembre de pegar os dados dele para obter a procuração e acessar os autos e, portanto, ficar mais a par dessa situação. Ao final da diligência, é lavrado o auto de apreensão e aqui entra um papel importante seu. O seu cliente vai estar super nervoso com aquela situação. Então, compete ali ao advogado verificar aquele auto, verificar se corresponde à realidade, se não está faltando nada, principalmente coisas de valor. E é comum nessas situações em que hoje em dia se apreende o celular tem senha. E a autoridade policial vai requisitar ali que seja disponibilizada a senha para que seja acessado, né, o equipamento eletrônico. Lembre-se, ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Isso significa que você sempre vai negar a senha. Então, você vai ter que fazer uma avaliação diante daquela situação. Então, converse reservadamente com o seu cliente, o que também é uma prerrogativa sua. Então, vá a um local reservado, converse com ele, e caso ele não tenha fornecido ainda a senha, você o instrua a não fornecê-la se assim entender necessário. Bom, ele já forneceu. Eu posso agora falar para o delegado riscar? Não, aquilo que o delegado ouviu, ele já colocou no documento, e no documento ficará. Mas, se ele não informou o seu cliente dos direitos dele, e ele agora quiser que você assine algum termo de consentimento ou algo do tipo, você pode instruí-lo que ele não irá assinar, porque agora ele foi devidamente orientado que não precisa produzir prova a esse respeito e que ele não foi informado disso. Uso de celular, você pode gravar a diligência, e aqui a gente tem que levar em consideração que são dois profissionais cumprindo o seu papel. Você como advogado, a polícia também do lado dela. Você pode sim fazê-lo, mas o faça com respeito à autoridade. O advogado não pode ser um descontrolado. Ele tem que manter o equilíbrio próprio do profissional. Se há uma situação que merece ser fotografada, que merece ser filmada, o faça com a serenidade que a situação recomenda e não beirando aí o desacato à autoridade. Essas são as orientações. Perfeito. Então é isso. Talvez é importante dizer que você, como advogado, pode pedir para que alguma informação conste no auto, né? É auto que chamam? Sim, Francisco é o criminalista. com certeza. Ele é um documento parecido com uma ata de audiência. Então, ele é um registro escrito da diligência que foi cumprida. Então, você pode pedir que conste do auto determinado fato que tenha transcorrido no curso da diligência. Mas lembre-se sempre disso, você tem que ali estar mais sereno que os demais. É importante que você transpareça isso e crie um vínculo, né, de confiança com o seu cliente, mas também com a autoridade, para que a diligência, para que a autoridade não veja você como alguém que está ali para obstruir a diligência, mas pelo contrário, para que ela se desenvolva com plena legalidade. É isso aí.